galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos, estamos junto para mais um blog para falar sobre o incrível mundo do racional de vocês. E bom, na aula passada, nós finalmente vimos como decorar a tabela verdade. Mostrei para vocês as frasezinhas decoreba, o e, só será verdadeiro quando é verdade e tal. E, de novo, não era para ter decorado essas frases da aula anterior para essa. A gente naturalmente vai fazer isso ao longo de resolução de questões. E, inclusive, hoje, finalmente, depois de 6 blocos, eu finalmente começo a resolver questões. Só antes, uma observação. Quando o professor resolve uma questão em sala de aula, ele pode ter 3 finalidades para essa questão, certo? Uma delas é simplesmente treinar resolução de questões. Seriam os cursos ali, geralmente, de resolução de questões e tal. Isso é interessante para quem já tem domínio da matéria. Pedrão, já fiz todo o curso, tenho domínio, manjo de lógica. Hoje eu tiraria ali mais ou menos 70% dos pontos. Quero levantar essa nota, o que você vai fazer? Daqui para frente é resolução de questões. Tá? Então cuidado, que tem muita gente enaltece, não, só vai passar quando... Não, tá? Tem momento para tudo, tem momento para aula, tem momento para teoria, tem momento para questão. Então, se você já domina, Pedrão, conheço tudo da lógica, já fiz todo o curso, hoje eu acertaria 70% das questões e eu só preciso levantar, chegar nas cabeças. Aí sim, nesse momento é paular na resolução de questões. Segunda finalidade é quando o professor, no caso eu, quero mostrar para vocês a aplicação de uma teoria. Então, eu mostrei uma teoria e eu quero mostrar como se aplica aquilo. É o nosso segundo caso. E o terceiro caso, que é o mais importante, que é justamente o caso da questão de hoje, é quando eu quero usar essa questão como um trampolim para te ensinar algumas coisas. Então a gente tem ainda muita coisa para aprender sobre julgamento de proposição. Não somos mestres ainda nisso. Só que se eu ficar em cima da teoria, vai ficar muito vago. Então eu vou jogar uma questão e a gente vai utilizar essa questão não só para resolver ela, inclusive a resposta é o que menos importa. Tá? A resposta da questão agora é o que menos importa. O que interessa são as discussões que eu vou levantar em cima dela. Tá certo? E aí, já estou explicando isso, porque eu vou gastar mais de uma aula em cima de uma questão. Você fala, Pedrão, mas na prova eu não posso gastar 15 minutos em uma questão. E não vai, pelo menos não nessa. Tá? A questão que eu vou mostrar para vocês é uma questão que você mata tranquilamente em 2 minutos. Depois de treinado, depois de dominando a matéria. Partindo do princípio que não estamos ainda nesse ponto e que eu vou usar a questão para ensinar uma teoria, é lógico que a gente vai demorar mais, porque toda hora eu vou pausar a questão para ensinar alguma coisa, certo? Então, vindo comigo na tela, nossa questãozinha, vou deixar ela até ampliada a priori, ela diz assim: considere as proposições abaixo. P. Afrânio estuda. Q. Bernadette vai ao cinema. E R. Carol não estuda. Admitindo que essas 3 proposições são verdadeiras, qual das seguintes afirmações é falsa? Vamos lá. Primeira coisa, repara que essa questão já está fazendo exatamente o que eu disse que o examinador faria na prova. Lembra que eu falei lá atrás, no nosso terceiro bloco, que na sua prova, a proposição simples seria a informação dada, e a proposição composta, a informação perguntada. Lembra disso? É o que está acontecendo aqui. Por quê? O examinador me deu 3 proposições simples e ele afirmou, ó, considere, admita que essas 3 proposições são verdadeiras. Então ele deu o valor lógico das proposições simples para a gente. Vou até colocar aqui, ó. Então, esta primeira frase aqui também grandinha, A gente vai ficar legal. Show! Esta primeira proposição aqui, ó, ela é verdadeira. A segunda proposição, verdadeira. E a terceira proposição, verdadeira também. Certo? Essas 3 proposições são verdadeiras. E aí, eu quero encontrar dentre as alternativas que são proposições compostas, aquela que é falsa. E toma cuidado com essa pergunta, porque nós temos uma tendência de buscar sempre a alternativa certa, o que a gente associa à verdadeira. Só cuidado que nem sempre a alternativa certa é a verdadeira. Como nesse caso, ele está pedindo para a gente encontrar a falsa. Então, a alternativa certa será aquela que vai ter valor lógico falso. Tá certo? E, obviamente, é uma questão de julgamento de proposição e é o que a gente vai fazer
a partir de agora. Então vamos começar no item A, só entendendo na prática como que a gente vai fazer julgamento de proposição daqui para frente. Então, na alternativa A, ele fala: Afrânio não estuda ou Carol não estuda. Primeira coisa que a gente vai analisar é o valor lógico das nossas proposições. Então, do enunciado Afrânio estuda é verdadeiro, então Afrânio não estuda vai ser falso. Vou usar vermelhinho para falso, azul para verdadeiro. Depois, Carol não estuda. Cuidado, o próprio enunciado já falou Carol não estuda e disse que é uma proposição verdadeira. Então, Carol não estuda é verdadeiro. Aqui onde está Carol não estuda, verdadeiro. Então, tem uma primeira proposição falsa e uma segunda proposição verdadeira, no caso a P e a Q. Ah, Pedro chamou de R. É só a nomenclatura dele, mas no caso da nossa tabela, a verdade seria a primeira e a segunda. Legal? Agora, o que manda é o conectivo. E no caso, o conectivo é o ou. É neste momento que ou a gente vai para a tabela verdade do ou, o que é meio roubada, já que neste momento a gente já conhece as frases de decoreba, ou a gente vai justamente para as frases. E galera, qual que era mesmo a frase de decoreba do ou? O ou só será falso quando as duas forem falsas. Uma proposição que utiliza o conectivo ou, ela só vai ser falsa quando as duas forem falsas. Legal. Olha para o nosso caso. Eu tenho as duas falsas? Não, Pedrão. A segunda é verdadeira. Exatamente. Se o ou só é falso quando as duas forem falsas, neste caso que eu tenho uma verdadeira, ele vai ser verdadeiro, porque ele só seria falso se as duas fossem falsas. Tá claro? E por ser verdadeira essa alternativa, ela não é a nossa resposta, já que o examinador pediu a falsa. Tranquilidade até aqui? Estão comigo? Crises? Bora para frente então, o item B. E aí o cara começa a ler o item B e lê assim: como alguma coisa incomoda ele. Mas ele continua. Afrânio não estuda, vírgula, Bernadette vai ao cinema. Ele se incomoda e lê de novo. Como Afrânio não estuda, vírgula, Bernadette vai ao cinema. Esse incômodo aumenta, ele lê pela terceira vez. Como Afrânio não estuda, vírgula, Bernadette vai ao cinema. Esse incômodo cresce dentro do peito dele toma os pulmões e se externaliza na forma de um ai, Petra, você me ensinou esse conectivo, brother. Calma, irmão, calma. Eu te ensinei todos os conectivos, todos, legal? O que acontece é que lógica, por mais que seja uma matéria de exatas, matemática, ela trabalha com frases. E isso nos prende à língua portuguesa e às regras gramaticais. E o que acontece é que, embora maravilhosa, a língua portuguesa ela tem uma porrada de jeito diferente de falar a mesma coisa. E isso acaba afetando os nossos conectivos numa coisa que eu vou chamar de forma completamente errada, mas vocês vão entender, de sinônimo dos nossos conectivos. E para a gente avançar aqui, a gente vai ter que entender quais são esses sinônimos. Para isso, pausa rapidinho a questão. Pausei. E vamos voltar lá na tabela verdade, onde eu quero explicar para vocês quais são os conectivos em que a gente precisa se preocupar com essa história de variação. E o primeiro deles, galera, é o conectivo E. Tá? Primeiro conectivo que possui algumas variações é o conectivo E. E quais são essas variações? Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai falar uma frase com E, e tem mais de duas proposições, por exemplo, vou me descrever neste momento. Sou careca e uso barba e estou com a camiseta do Alphacom. Repara que eu não falaria esse monte de E. Eu falaria sou careca, vírgula, uso barba e estou com a camiseta do Alphacom. Ou seja, a vírgula, ela pra gente vai ter o mesmo sentido do conectivo E. Então, se ao invés do E, se ao invés do E você encontrar na sua proposição a vírgula, não esquenta, dá na mesma, é do mesmo conectivo que a gente está falando e você vai julgar da mesmíssima forma. Só será verdadeiro
quando as duas forem verdadeiras, assim como qualquer outra proposição que tenha o e. Tá claro? Mas eu ainda tenho uma segunda variação, que é quando eu quero utilizar o e, mas com uma explicação ou interposição de algo. E eu faço isso através do mas. O mas, ele também vai ser uma variação do e, tá legal? Tanto que na língua portuguesa, o mas, ele também é falado como conjunção. É um outro tipo de conjunção que afeta a interpretação gramatical, mas no julgamento lógico se mantém a mesma ideia. A boa notícia é que normalmente o mas vem antecedido de vírgula, o que já é um forte indicativo do e. Mas viu o e, viu a vírgula, viu o mas, já sabe, é tudo a mesma coisa e você vai julgar de acordo com a mesma decoreba. Tá legal? Segundo conectivo que vocês vão precisar se preocupar é o conectivo se então. O se então também possui algumas variações e eu quero aqui comentar 3 delas também. A primeira delas é meio óbvia, mas até pega uma galera de surpresa, que é o se. E pensa comigo, na sua vida, quantas vezes você falou se? Agora, quantas vezes você falou o então? É óbvio que você não sabe me dizer o valor exato, mas você deve ter percebido que na vida você já falou muito mais se do que então. E isso é normal. Eu nunca viraria para vocês e falaria assim, se estiver chovendo, então a luz pode acabar. Não, eu falaria, se estiver chovendo, vírgula, a luz pode acabar. Então, a gente pode, sem problema algum, substituir o então por uma vírgula e continua sendo a mesma coisa, continua sendo a nossa implicação, o se então. Só que o herói vira e fala, Pedrão, agora ferrou, porque você acabou de falar que a vírgula é o e, agora você fala que a vírgula é o então. Quem é a vírgula final? Bicho, toma vergonha nessa cara, né, meu irmão? Tem que pensar, cara, a matéria chama raciocínio lógico, não dá para tirar o raciocínio. Pensa comigo, se você tiver uma vírgula soltinha no meio da frase, é o e. Agora, se lá no começo eu tinha o se ou qualquer outra expressão que trouxesse a ideia de implicação, aí essa vírgula entra como o então. Você precisa analisar o contexto. Beleza? Depois, outra variação que nós podemos ter é quando eu trabalho com o se então, mas trazendo uma ideia de frequência, de continuidade. Como assim? Te explico. Eu viro e falo, se chover, então a luz pode acabar. Só que isso deixa entender que é só agora. Mas isso pode ser recorrente. Pode ser que sempre que chova, a luz acabe. Então, quando eu construo no lugar do se um sempre que, eu estou fazendo uma implicação, mas trazendo uma atemporalidade para ela. O que na prática, dentro da lógica, não afeta o julgamento, continua sendo se então e continua valendo a regra da Vera Fischer, é falsa. Ponto. E aí, para finalizar, existe uma última variação do se então, que é quando eu quero construir uma implicação em cima de algo que já aconteceu. Como assim? Vou explicar. Eu viro para vocês e falo assim, galera, se chover, vamos imaginar que amanhã eu tenho uma live com vocês. Ao vir e falo assim, galera, se chover, a luz vai acabar. Legal, já aqui tá terrível, São Paulo tá complicado. Se chover, a luz vai acabar. Aí vou imaginar que deu o horário da live e ela tá com um atraso porque a luz aqui em casa acabou. Beleza. Vocês aguardam um tempo, a luz volta e eu inicio a live com 10 minutos de atraso. E assim que eu entro ao vivo, eu quero me justificar para vocês. Só que nesse momento não faz mais sentido eu virar para vocês e falar, se chover, a luz vai acabar. Por quê? Já choveu e a luz já acabou. O que eu poderia dizer nesse caso? Como choveu, a luz acabou. Então, o como, ele é uma variação do se então baseado em algo que já aconteceu. O que pra gente não afeta em nada, o sentido lógico continua sendo o mesmo. E a notícia maravilhosa é que são só essas variações que você precisa se preocupar.
Entre o ou, C e somente C e o ou não tem nada a falar. E com isso agora você já consegue avançar e matar os itens B e C da nossa questão. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar o bloquinho por aqui e eu quero que antes do próximo bloco vocês tentem matar o B e o C, só eles. Analisa o B e o C, conseguiu, liga o próximo bloco que eu avanço daqui. Pedrão, tive dificuldade sem crise, me manda uma mensagem que eu te dou um help. Tranquilidade aí? Lembrando que sempre que tiver qualquer dúvida, @profpedrocampos, meu Instagram, é só mandar. Legal? Então, senhoras e senhores, vou ficando por hora por aqui. Um beijo enorme, até a próxima. Tchau. Valeu!